Você sabe o que é encoprese? Conhece esse transtorno? Eu sou Carol Teixeira e é sobre esse tema que a gente vai conversar nesse vídeo. Já já, depois da vinheta. Olá, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um tema relevante dentro do universo psi. Eu não sei se você já ouviu falar no transtorno da encoprese, mas esse é um quadro que aflige muitos pais, educadores e que por vezes dá um trabalhão para ser manejado, seja pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo pediatra, pelo psicanalista. Aqui nesse vídeo a gente vai conhecer esse quadro um pouco melhor e para isso eu vou compartilhar com vocês as principais características desse quadro, uma idade aí, será que tem, né? Uma idade mínima para esse diagnóstico ser feito, uma idade limite. Vamos conhecer também os tipos de encoprese que o paciente pode apresentar, os subtipos de encoprese e, claro, como experiência boa, experiência compartilhada, ao longo do vídeo eu vou dividindo com vocês as minhas observações sobre esse quadro. Pessoal, eu já atendi muitos pacientes que apresentavam um transtorno da encoprese, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, se você quiser conhecer um pouco melhor esse quadro, fica até o final. E se ainda quiser conhecer mais a fundo ainda esse transtorno, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o link de um artigo que eu escrevi sobre a encoprese anos atrás, em parceria com o psicanalista e doutor em psicologia Raimundo de Oliveira Reis Neto. Então vamos lá, vamos conhecer a encoprese um pouco melhor. A principal característica da encoprese é a eliminação intestinal em locais impróprios, a evacuação em locais impróprios. Como assim? Quais são os locais adequados para que uma pessoa evacue, pessoal, na nossa sociedade, na nossa cultura? Vaso sanitário ou piniquinho, se for uma criança. Concordam? Pois bem, na encoprese, a pessoa que tem esse quadro constantemente evacua noutros locais, que são considerados locais impróprios do ponto de vista cultural, social, da educação, da higiene, né, do ponto de vista sanitário também. Mas tem um detalhe importante aqui. Dizer que a pessoa que tem encoprese evacua em locais impróprios, inapropriados, não equivale a dizer que essa pessoa evacua nas próprias roupas, ou que ela se suja todo, como se costuma dizer, se suja toda, como se costuma dizer no senso comum. Existem outras possibilidades. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos que são os mais comumente encontrados na literatura e que também são os que eu mais observei na clínica, tá? No contato com os pacientes encopréticos. Na encoprese, o paciente pode evacuar nas próprias roupas e às vezes ele fica com essa roupa suja, tá? Mesmo que um adulto, né, se for uma criança ali que tem esse quadro, mesmo que um adulto diga para ele, poxa, você tá sujo, tá cheirando mal, tá com vontade de ir ao banheiro, a criança continua ali com aquela roupa, às vezes se recusa a tirar, ou não reconhece que está cheirando mal, que defecou nas roupas. Tem crianças que embolam essa roupa suja de fezes e colocam essa roupa na gaveta do armário, junto com as roupas limpas. Existem casos também que a criança evacua no chão, num cantinho do seu quarto, num cantinho do quarto dos pais, dentro do box do banheiro. Já vi crianças evacuarem embaixo da cama dos pais, dentro do carro dos pais, em cima do tapetinho de entrada da casa, do capacho. Essas são apenas algumas possibilidades. Esse quadro ele é multifacetado e existem várias possibilidades que às vezes a gente encontra na clínica, atendendo esses casos. E quanto à idade, pessoal, será que existe uma idade mínima para que esse diagnóstico seja feito? Embora a encoprese também possa ser diagnosticada em adultos, esse é um quadro que tende a ser diagnosticado já na infância, porque é um quadro que tende a gerar uma série de incômodos, de constrangimentos para o adulto,
que está no entorno da criança, como vocês podem imaginar. Imaginem como é para um adulto estar num ônibus lotado com seu filho de 8, 9, 10, às vezes de mais idade, cheirando mal e os outros percebendo. Ou imaginem como é para um adulto ser recorrentemente chamado na escola do filho porque ele está cheirando mal, porque ele tem feito cocô nas calças. Isso tudo, pessoal, faz com que o adulto costume buscar atendimento cedo para a criança. Agora, tem uma idade mínima para que esse diagnóstico seja feito, que é a idade de 4 anos. Porque espera-se que nessa idade a criança já tenha condições de controlar o esfíncter anal, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista motor. Mas o que a Encoprese mostra para a gente, e isso é particularmente interessante do ponto de vista psíquico, é que além de condições neurológicas, motoras de controlar o esfíncter anal, a criança também precisa estar em condições psíquicas de fazer isso e de atender o pedido do adulto para que ela evacue no vaso sanitário. Existem dois tipos de encoprese que o paciente pode apresentar: a encoprese primária e a encoprese secundária. O paciente que apresenta uma encoprese primária é aquele que, apesar de já ter idade, condições neurológicas, motoras, fisiológicas para controlar o esfíncter anal e, consequentemente, deixar de evacuar em locais impróprios para evacuar em locais adequados à eliminação intestinal, como vaso, piniquinho, como a gente falou, ainda não faz isso. Ou seja, nós estamos falando de uma criança de 5, 6, 7, às vezes até de mais idade, pessoal, pré-adolescente, adolescente mesmo, que ainda não fez a passagem do uso das fraldas para a aquisição da higiene. Ainda que esse paciente não utilize mais fraldas, até pela própria idade dele, né? Ele continua evacuando em locais inadequados. Ou seja, na encoprese primária, o paciente ainda não fez a transição do uso das fraldas para a aquisição da higiene. Já na encoprese secundária, nós temos uma criança que foi desfraldada na época apropriada, muitas vezes sem grandes dificuldades nesse processo, e tempos depois de fazendo cocô bonitinha ali no vaso sanitário ou no piniquinho, ela volta a apresentar questões relacionadas à evacuação. Então, ela volta a fazer cocô nas calças ou ela passa ali a defecar em locais que não são adequados a esse propósito. E um detalhe muito interessante aqui, pessoal, é que a literatura descreve, e eu também já acompanhei muitos casos em que isso acontecia. É muito comum na encoprese secundária a gente está falando de uma criança que foi desfraldada muito cedo, antes dos irmãozinhos, e como eu disse, sem grandes dificuldades. Então, aparentemente, é uma criança que não teve dificuldades quanto à aquisição da higiene, mas tempos depois ela volta a apresentar questões relacionadas à evacuação. Além dos tipos de encoprese, a gente tem também dois subtipos de encoprese. A encoprese com retenção e incontinência por extravasamento e a encoprese sem retenção e sem incontinência por extravasamento. Os nomes são esquisitos, mas por si só eles já indicam para a gente do que se trata em cada subtipo. No primeiro subtipo, a gente tem um paciente que não evacua com regularidade, que retém as fezes e, consequentemente, acaba sujando a roupa, porque as fezes, de tanto serem retidas, acabam extravasando para a roupa. No segundo subtipo de encoprese, a gente tem um paciente que não retém as fezes com regularidade, com insistência. Então, é um paciente que consegue deixar esse objeto sair do próprio corpo. É um paciente que evacua quando ele está com vontade. Só que ele evacua em locais inadequados, os mais diversos. E olha que interessante, os dois subtipos de encoprese revelam questões, dificuldades,
qualidades peculiares na relação com esse objeto, que é o primeiro objeto que a criança reconhece como sendo produzido por ela mesma. Esse é um momento importante para a criança. É o momento em que a criança se dá conta de que ela tem um objeto que é produzido no interior do corpo dela, é de posse dela e é um objeto que interessa ao adulto. A gente, enquanto adulto, olha para as fezes com asco, com nojo, mas para a criança que está às voltas com esse transtorno, ou para a criança que está na fase do desfraude, as fezes têm um valor peculiar. As fezes consistem no primeiro objeto que é demandado pelo outro. A criança está acostumada a pedir, né? Me dá mamar, me dá chupeta, me dá isso, me dá aquilo. Mas chega um momento que um adulto pede a ela: ah, me dá um cocô bonitinho, faz um cocôzinho aqui no piniquinho para mamãe, para o papai, faz um cocôzinho aqui, filho. E a criança pode decidir dar esse objeto ou não. Então, na encoprese, nesses subtipos de encoprese, a gente tem de um lado uma criança que, quando apresenta o primeiro subtipo de encoprese, está ali numa posição muito narcísica, em que ela não se permite se afastar desse objeto, ela não cede esse objeto que é demandado pelo outro. Esse objeto, inclusive, continua dentro do corpinho dela. Ela retém tanto que chega um ponto que esse objeto extravasa e suja a roupinha dela, mas ainda assim continua na posse dela. É diferente do segundo subtipo de encoprese, em que a criança evacua quando ela tem vontade de evacuar, mas ainda assim numa posição narcísica. Eu evacuo onde eu quero, não no local onde estão me demandando que eu evacue. Então, é importante a gente estar atento a esses dois subtipos de encoprese, porque eles falam de realidades psíquicas ali diferentes. Mas, claro, né, para além disso, eu estou falando isso de forma geral. A gente também vai ter que olhar cada caso em sua singularidade. E um dado também que eu não posso deixar de falar é que no primeiro subtipo de encoprese, pessoal, a gente pode estar às voltas com o caso que exige ali um acompanhamento médico ou pediátrico mais de perto, porque reter as fezes por longos períodos pode, claro, ocasionar uma série de problemas de saúde para aquele paciente. Então tem que ficar atento a isso, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha sido importante para vocês, que tenha trazido alguma contribuição. É um tema relativamente pouco explorado, mas é um tema muito importante e que pode ali gerar todo um sofrimento, pode gerar problemas de saúde para a criança, gera sofrimento para a família, para os adultos que estão no entorno da criança, pode gerar uma série de constrangimentos sociais também. Então é um caso, é um quadro que merece a nossa atenção. Então é isso. Abraços e a gente se encontra no próximo vídeo.